Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando para vocês de uma vez por todas a como aumentar a sua produtividade absurdamente. E diferente do que você viu nesse YouTube, eu não vou ser aquele guru que vai te ensinar técnicas milagrosas, nem métodos milagrosos para você se tornar um gênio e uma pessoa muito produtiva. Diferentemente do que você já viu nesse YouTube inteiro, nesse vídeo aqui eu vou estar lhe ensinando regras e técnicas práticas e simples que você pode estar colocando na sua rotina e que vão estar aumentando a sua produtividade, mas é aumentando absurdamente, tá? E certamente o que tem aqui nesse vídeo você, eu acho que não viu em nenhum local no YouTube, em nenhum vídeo, porque eu não quero lhe enganar. Pelo contrário, eu quero apenas lhe passar o meu conhecimento e lhe passar técnicas simples que vão estar sim lhe beneficiando. E nesse vídeo eu citei três coisas que você pode estar fazendo no seu dia a dia para se tornar uma pessoa mais produtiva, sem nenhuma mentira, sem querer lhe enganar em nenhum momento. Portanto, assim que acabar nesse vídeo, eu lhe convido a colocá-las todas essas regras em prática e ver se aumentou ou não a sua produtividade. Bom, nesse vídeo aqui eu coloquei 3 coisas e a primeira delas, e não menos importante, é a gestão de tempo. Você precisa sim ter um planejamento próprio, uma gestão de tempo para, de certa forma, ser mais produtivo, ter mais foco, ter mais concentração. Você também deve esforçar gradativamente o seu cérebro com tarefas difíceis, que inevitavelmente é uma coisa que vem com planejamento próprio. E ao mesmo tempo que você faz isso, você também deve enganar o seu cérebro estabelecendo um tempo limitado para cada uma dessas tarefas que você vai, de certa forma, estimulá-lo a fazer. Então vamos lá falar uma por uma e, de certa forma, destrinchar que eu estou querendo passar nesse vídeo. Bom, já é comprovado cientificamente que ter uma rotina, ter um planejamento próprio, traz muitos benefícios do que quando você leva o seu dia sem nenhum planejamento. Vamos dizer assim, que por mais que você não siga aquela rotina em 50%, em 60%, você vai estar sendo uma pessoa muito mais produtiva do que quando você não faz nenhum cronograma, nenhum planejamento, não estabelece que horário você vai estudar, que horário você vai ler, que horário você vai trabalhar. Porque se você se acorda e já tem em mente o que você vai fazer no seu dia, você já está focado naquela tarefa, você tem muita mais predisposição a iniciar aquilo do que quando você se acorda e tem que decidir, tem que saber o que vai fazer, o que vai ler, o que vai estudar. E por que isso acontece? Porque fisiologicamente falando, as nossas tomadas de decisões, elas drenam a nossa energia mental. Se nós se acordamos e temos que decidir entre ler e estudar, entre trabalhar ou treinar, a gente nessas pequenas decisões, a gente está drenando, está gastando energia. Até mesmo se você vai escolher se vai escovar os dentes ou se vai, por exemplo, tomar café, você está gastando energia. E, portanto, é por isso que um planejamento próprio, ele te conduz a uma ambientação onde você está conservando sua energia. Então, aquilo que seria gasto escolhendo o que você vai fazer, já seria gasto, por exemplo, fazendo a atividade, fazendo a tarefa que você estabeleceu no dia anterior. Então, por exemplo, ao invés de eu gastar energia mental decidindo se eu vou estudar ou não, se eu já estabeleci no dia anterior que eu vou estudar naquele horário ali, essa energia já vai ser devidamente transferida para o meu estudo. Existe um certo estudo que, de certa forma, comprovou essa tese aqui. E esse estudo ele foi conduzido na área do direito, né? Então não tem muita relação com a neurociência, mas ele conseguiu comprovar que a nossa energia ela vai sendo drenada a partir do momento que a gente vai tomando pequenas decisões no nosso dia. O nome do estudo chamou-se Fatores Externos em Decisões Judiciais. E como é que ele se conduziu? Basicamente, pegou-se um grupo de juízes e esses juízes estavam responsáveis por julgar
uma certa quantidade de prisioneiros. E durante o julgamento, viu-se que esses juízes eles tomavam decisões bem diferentes, principalmente quando se comparava o início e o fim daquelas decisões, tá? Daquele julgamento como um todo. Percebeu-se que os juízes, no começo do processo, eles estavam muito mais aptos a estabelecer a liberdade dos prisioneiros do que quando eles estavam no final do julgamento. Então, por exemplo, ali pelas 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, os juízes eles tinham mais energia para analisar os argumentos, conversar com os advogados, ler os documentos, conversar com a tese dos prisioneiros. Eles tinham muito mais disposição a analisar tudo isso e delimitar a liberdade daquela pessoa. Só que ali, por volta do final do dia, quando eles estavam muito mais cansados, quando eles tomaram várias decisões, eles não tinham a mesma disposição para trabalhar em cima de todo o processo daquele prisioneiro e delimitar a liberdade dele. Eles não tinham mais disposição para trabalhar em cima do processo do prisioneiro e delimitar a liberdade dele. Pelo contrário, era muito mais cômodo para eles dizer: não, você vai continuar preso. Aqui já comprovou-se, por exemplo, que os juízes com a energia mental baixa, eles até mesmo se recusavam a analisar toda a pilha de documentos que seriam importantes para, de certa forma, libertar alguém da prisão. Era muito mais cômodo para eles e para a cabeça deles, que já estava bem desgastada, continuar com a prisão daquelas pessoas, porque não era preciso analisar todo aquele trabalho, não era preciso aplicar a mesma quantidade de esforço. Isso aqui pode se aplicar a qualquer coisa, pessoal. Da mesma forma que um juiz com energia mental baixa pode prender pessoas injustamente, um médico com energia mental baixa ele pode, inclusive, tirar a vida dos próprios pacientes. Então, extrapolando, a gente pode estar falando até mesmo de injustiças como essa. Por que não nós mesmos, com energias mentais baixas, poderíamos, por exemplo, procrastinar, poderíamos passar o dia distraído, poderíamos não fazer nada durante o nosso dia. E aí é por isso que está a importância de você gerir o seu tempo, de você economizar energia, porque quanto mais energia mental você tiver sobrando, mais foco e mais concentração você vai ter para aplicar nas suas tarefas. Já se provou aqui, inclusive, que ninguém consegue tomar as melhores decisões, fazer as melhores coisas, ter os melhores comportamentos com energia mental baixa. Já se viu, inclusive, que um juiz pode prender pessoas injustamente. E bom, dito isso, já é basicamente comprovado que você deve sim ter um planejamento próprio. E lembrando que eu falei um pouco no início desse vídeo, você não deve, de certa forma, seguir à risca. Você apenas deve seguir ali 70%, 60% ou até 50% daquele planejamento, porque aquilo ali já é o suficiente para você ser muito mais produtivo. Independentemente do quanto você vai seguir ele, só pelo fato de você colocá-lo na sua rotina, você já vai estar aumentando bastante a sua capacidade de realização. Principalmente quando compara-se com uma pessoa que acorda no dia e não tem nada para fazer, e não colocou nenhum horário, não delimitou nada para fazer. E bom, aliado a essa gestão do tempo, você também deve, mas indiretamente você vai estar fazendo isso quando você ter o seu próprio cronograma, sua própria rotina, mas você deve esforçar gradativamente o seu cérebro com tarefas difíceis. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, basicamente, o principal responsável por tomar todas as nossas decisões, por modular todos os nossos comportamentos no nosso dia, é o nosso subconsciente. Então, o subconsciente ele vai estar modelando tudo que a gente faz no nosso dia. E ele, principalmente, já tem captado consigo mesmo os nossos comportamentos, os nossos hábitos, tudo que a gente faz. Então, se a gente tem o hábito de fazer coisas ruins, de procrastinar, de olhar o celular, de fazer qualquer coisa do gênero, o nosso subconsciente ele já atrelou aquilo como comportamento e vai fazer de tudo para que a gente continue com aqueles hábitos.
Porque é muito mais benéfico para ele economizar energia e simplesmente seguir os nossos comportamentos habituais do que mudar, do que de um dia para o outro se tornar uma pessoa focada. E bom, por mais que a gente tenha esse mecanismo no nosso cérebro, por mais que a gente tenha o nosso subconsciente modelando o nosso comportamento no nosso dia a dia, e que se você procrastina, se você usa o celular, é completamente normal que esse comportamento ele seja promulgado pelo nosso próprio cérebro, a gente também pode modelar essa certa parte do nosso sistema nervoso ao desconforto, a tarefas difíceis, ao estudo. Por quê? Porque o nosso subconsciente ele é obrigado biologicamente a facilitar qualquer comportamento que seja repetido, buscando a eficiência energética. Lembre-se que o nosso corpo ele sempre quer estar economizando, conservando energia. Então, se ao longo dos dias, dos meses, a gente começar a banir aqueles comportamentos ruins e incentivar o estudo, o trabalho, a leitura, o treino, da mesma forma que a gente incentivou o nosso subconsciente ao celular, à procrastinação, a gente também consegue incentivá-lo a treinar, a estudar, a ler. E vai chegar num ponto que ele vai ficar tão acostumado com isso que ele não vai mais se ver na capacidade, na necessidade de continuar com aqueles comportamentos antigos. Porque para ele, você agora tem outros comportamentos. E é muito mais fácil para ele facilitar aquilo que você repetiu, para que ele não volte a gastar mais energia tentando se modelar a comportamentos que não mais estão presentes na sua vida. Portanto, a ação vai moldar completamente a estrutura. E é por isso que depois que a gente passa 2 semanas, 3 semanas estudando, aquela tarefa já não se torna tão desgastante, tão desconfortável para a gente, porque a gente mostrou para o nosso subconsciente que aquilo é importante, que aquilo é um comportamento que deve ser facilitado e que, por exemplo, não vou precisar mais gastar a mesma energia mental para colocá-la em minha vida, uma vez que aquilo já foi adaptado, já foi facilitado. E é justamente por isso que você deve esforçar gradativamente o seu cérebro com tarefas difíceis. É acostumar o seu cérebro com atividades que, por mais que pareçam difíceis a primeiro momento, porque é claro, você está, há 1 a 2 semanas procrastinando, mas com o passar do tempo aquilo vai se tornar algo comum, algo inerente à sua personalidade. Algo que o subconsciente vai dizer, não, isso aqui é o comportamento habitual dele, então eu devo, de certa forma, colocá-lo na rotina. E bom, feito o planejamento próprio e esforçando gradativamente seu cérebro, eu diria que a partir dessas 2 regras práticas, você já aumentou absurdamente a sua produtividade. E veja que aqui nesse vídeo eu não falei nenhuma técnica milagrosa, nenhum método que vai lhe tornar o gênio. Coloquei 2 regras práticas que você pode estar colocando no seu dia a dia para aumentar a sua produtividade. E aqui vai outra técnica, mas que de certa forma elas servem para aperfeiçoar a sua gestão de tempo e aperfeiçoar o seu subconsciente, que agora, em tese, já está modelado a comportamentos bons. Essa técnica aqui, ela vai impulsionar essas 2 que eu falei nesse vídeo. E ela nada mais é do que você enganar o seu cérebro estabelecendo um tempo limitado para aquela tarefa. Você, inclusive, já fez isso no seu planejamento próprio, mas aqui você iria encurtar mais ainda esse seu tempo, buscando ainda mais o aperfeiçoamento. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que isso aqui serve principalmente se você tem muita coisa para estudar. Então, se você tem um certo assunto para ver e você coloca a manhã e a tarde inteira para estudar aquele assunto, muito provavelmente você vai passar a manhã e a tarde inteira fazendo aquilo. Você estabeleceu aquilo, você fez um planejamento próprio. Mas se eu te disser que se você pegar aquele tempo e reduzir ele ainda mais, se você dizer assim, não, ao invés de eu passar a manhã e a tarde inteira, eu vou apenas passar 3 ou 4 horas pela manhã. Se você fizer isso, você de certa forma, por mais que você não termine aquela tarefa, mas você vai estar focando ainda mais, se concentrando ainda mais e produzindo ainda mais do que quando você estabeleceu apenas a manhã e a tarde.
Parece até um paradoxo, mas de fato isso é verdade. Se você limita um tempo, você inconscientemente aumenta o seu foco e aumenta a sua produtividade em torno daquela tarefa e tenta cumpri-la naquele pouco espaço de tempo. Existe um certo estudo que trabalhou em cima disso, tá? Feito em 2002, que ele basicamente trabalhou em cima de dois grupos, tá? O nome do estudo foi Procrastinação, Prazo de Desempenho, Autocontrole por Pré-Compromisso. E ele pegou dois grupos, tá? Um grupo que tinha o tempo livre, tinha o dia todo, e um grupo com prazos rígidos, e que trabalhava em cima de um cronograma. Bom, o que se viu nesse vídeo, nesse estudo, na verdade, é que as pessoas que tinham tempo livre ou o dia todo para fazer aquela atividade e que não tinham prazo para entregá-la, elas se mostraram muito mais ineficientes do que aquelas pessoas que estavam dentro do grupo de prazos rígidos, que tinham um cronograma e que tinham datas a serem cumpridas. O grupo com prazos rígidos, que ter um cronograma imposto, que tinham que entregar aquele trabalho semanalmente, eles tiveram notas significativamente superiores e entregou trabalhos de melhor qualidade. Enquanto os grupos com liberdade total procrastinou e deixou tudo para o final e teve um desempenho muito pior. Isso aqui, pessoal, esse estudo aqui comprovou, tá, em 2002, o que hoje nós sintetizamos pela lei de Parkinson, tá, que diz que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se você tem um certo capítulo para estudar, se você está estudando para um concurso, qualquer coisa do gênero, aquela atividade que você colocou, por mais simples que ela seja, ela vai se estender pelo tempo que você estabeleceu para realizá-la. Então, se você tem uma certa atividade e você colocou ela para ser realizada durante o dia inteiro, saiba que, por mais que você não queira e por mais simples que ela seja, aquela atividade ela vai se estender durante o dia inteiro. Agora, se você colocou apenas 2, 3 horas pela manhã, muito provavelmente você vai de alguma forma tentar de todos os jeitos terminá-la naquelas 2, 3 horas. É por isso que muitas das vezes a gente coloca um certo estudo, a gente tem um dia todo para estudar, coloca ali um prazo, uma meta, só que para o dia inteiro. E quando a gente vai ver, muito provavelmente a gente terminou o nosso dia tendo se distraído bastante e basicamente não tendo nem cumprido o que a gente estabeleceu. Agora, quando a gente fala, não, eu vou estudar isso aqui naquelas 2 ou 3 horas que eu tenho no meu dia. Muito provavelmente, por mais que você não termine aquela atividade, mas você vai ter produzido muito mais do que quando você tinha o dia inteiro livre. Essa é a lei de Parkinson, pessoal. Esse é o fenômeno que diz que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Dito isso, você colocando em prática essas 3 coisas que eu falei, eu lhe digo, pessoal, você vai estar aumentando absurdamente a sua produtividade. E eu não passei para você nenhuma técnica milagrosa, nenhum método milagroso, nada do gênero. Eu lhe convido a fazer isso. Eu lhe convido a colocar em prática essas 3 coisas aqui que eu lhe falei e me dizer se aumentou ou não a sua produtividade. Eu lhe garanto que vai aumentar sim. Então, se você chegou aqui até o final desse vídeo, eu espero mesmo que você tenha gostado. Eu espero, inclusive, que você coloque aí no seu dia a dia a sua gestão de tempo, esforçar o seu subconsciente e sempre enganar o seu cérebro com o tempo limitado. Saiba que prazos bem estabelecidos, prazos bem delimitados, são prazos bem feitos. Então, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu gostei aí. É uma forma de me recompensar pelo trabalho desse vídeo. E se você quis uma técnica milagrosa, um método milagroso, algo que vai lhe tornar um gênio magicamente, você está no canal errado e você está no vídeo errado. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo e eu lhe convido a assistir o nosso próximo vídeo que estará aqui linkado na tela.